Olá, caros alunos. Vamos para mais uma aula. O assunto de hoje é inequação. Sou Leandro, professor de matemática do curso Atena. Bom, primeiramente vamos à definição de inequação. Gente, a inequação nada mais é do que uma desigualdade, que pode ser menor do que zero, maior do que zero, menor ou igual a zero, ou maior ou igual a zero. Temos aqui 4 exemplos. O primeiro é o seguinte. Você tem aqui uma inequação do primeiro grau, já que aqui o expoente é 1. Para você resolver, você poderia fazer o seguinte. Esse mais 9 que está positivo, vinha para o segundo membro negativo. Menos 9 mais 1 dá menos 8. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Menos 8 dividido por 4 dá igual a menos 2. Ou seja, o conjunto de solução dessa inequação é x maior do que menos 2. Todo número que é maior do que menos 2 é solução dessa inequação. A segunda inequação diz o seguinte. Menos 3x menos 4 menor do que 5. A mesma ideia. O menos 4 está negativo, vai para o segundo membro positivo. Já que o x aqui está negativo, você multiplica tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por menos 3. Como você multiplicou por menos 3, você inverte o sinal. Observe que aqui estava menor. Você multiplicou por menos 3, vai ficar maior. Você tem 9 multiplicando por menos 3, dá o próprio menos 3. E menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Ou seja, o conjunto de solução é x maior do que menos 3. O terceiro exemplo. 3x mais 4 sobre 7 maior ou igual a 4. Esse 7 que está dividindo passa multiplicando. 3x mais 4 maior ou igual a 7 vezes 4, 28. Está positivo, vai para o segundo membro negativo. 28 menos 4 dá 24. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 24 dividido por 3 dá 8. Então, x maior ou igual a 8. Para finalizar essa parte, o nosso quarto exemplo. X menos 5 sobre menos 3 menor do que 2. Observe que no denominador aqui, você tem um número negativo. Quando você tem um número aqui, quando você tem um número negativo no denominador, você inverte o sinal da desigualdade. Se está menor ou igual, vai ficar maior ou igual. É semelhante a esse exemplo 2 aqui. Então vai ficar o seguinte, x menos 5, menos 3 multiplicando 2 dá menos 6, você inverte o sinal, se está menor ou igual, fica maior ou igual. Menos 5 está negativo, vai para o segundo membro positivo. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Conclusão, x maior ou igual a menos 1. Temos também a inequação produto, que dá duas equações ou mais equações do primeiro grau, só que você tem uma desigualdade, que pode ser maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual, ou menor ou igual. Observe um exemplo. Você tem aqui x mais 2 que multiplica 2x menos 1 tem que ser menor ou igual a zero. Então, veja bem, você vai pegar essa primeira partezinha aqui, ó, e vai encontrar a raiz. Quem seria a raiz dessa equaçãozinha aqui? X mais 2. Para você determinar a solução, você vai igualar a zero. Então, vai ficar x mais 2 igual a zero. O 2 está positivo, vai para o segundo membro negativo. Então, x menor do que menos 2. X igual a menos 2. Observe aqui, ó, x igual a menos 2. Você determinou uma raiz. Para determinar a raiz da outra equaçãozinha, você vai igualar a zero. Então, vai ficar 2x menos 1 igual a zero. O menos 1 que está negativo vai para o segundo meio positivo. Então, x é igual a 1 meio. X igual a 1 meio. Como tanto essa equação e essa equação aqui, ela é crescente, então o gráfico vai ficar dessa maneira. Fazendo o estudo dos sinais, você vai colocar as raízes. A primeira raiz que você encontrou foi menos 2. Observe que a direita é positivo, tem um sinal de mais aqui, ó, e a esquerda é negativo. A segunda solução foi foi igual ao meio. Observe que está nessa partezinha aqui, ó. A esquerda é negativo e a direita é positivo. Fazendo o jogo de sinais, menos com menos dá mais com menos dá menos e mais com mais dá mais. Como ele quer menor ou igual a zero, só vai pegar a parte negativa, que é justamente nesse intervalo. Ou seja, o conjunto de solução seria menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 1 meio.
Mais uma vez, ó, menor ou igual a zero, então é a parte negativa. Continuando. Inequação quociente. É a mesma ideia das inequações de produtos, só que você tem uma divisão. F de x sobre g de x maior do que zero, que pode ser maior ou igual, menor do que zero ou menor ou igual. Maneira para resolver é semelhante à equação produto. Bem semelhante, tá bom? Então vamos lá. Um exemplo aqui, bem fácil. Você tem aqui 2x mais 1 sobre x mais 2 maior do que zero. Você vai determinar a raiz, vai igualar a zero. E aqui também você vai igualar a zero. Então vai ficar 2x mais 1 igual a zero. Da positiva para lá negativo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então x é igual a menos 1 sobre 2. Observe o que está aqui. Como é crescente, então a parte da direita vai ficar positivo e a esquerda, abaixo, vai ficar negativo. Para determinar a outra solução, x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. Como é crescente, observe que o valor de x aqui é positivo. À direita vai ficar a parte positiva e para baixo, a parte negativa. Fazendo o jogo dos sinais, vai ficar o seguinte: a primeira raiz foi menos 2, está aqui. E a outra raiz foi menos 1/2, está aqui. À direita vai ficar a parte positiva, observe, está aqui, ó. E à esquerda, a parte negativa. Agora da função g. A raiz foi menos 2, observe que está aqui nesse intervalo. A parte à direita é positiva e à esquerda negativa. O jogo de sinais, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos e mais com mais dá mais. Como ele pede a solução maior do que zero, então você vai ser a parte positiva. Observe que ela é positiva a menos infinito e também é positiva a mais infinito. Ou seja, x é menor do que menos 2 ou x maior do que menos 1/2. Observe que nós só pegamos a parte positiva porque ele pede o x maior do que zero. X maior que zero, então são os números positivos. Bom, com base nessa teoria, vamos resolver algumas questõezinhas, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. Diz o seguinte: o consumo médio de oxigênio em mililitro por minuto por quilograma de massa de um atleta na prática de algumas modalidades de esporte é dado na tabela a seguir. Você tem aqui o esporte e tem o consumo médio. Natação 75, tênis 65, marcha atlética 80. Dois atletas, Paulo e João, de mesma massa, praticam todos os dias exatamente duas modalidades de esporte, cada um. Paulo pratica diariamente 35 minutos de marcha, de natação, só que natação você gasta 75 mililitros por minuto por quilograma de massa. Então, de natação e depois T minutos de tênis. Tênis você gasta quanto? 65. Então, esse 65 você iria multiplicar por T. João pratica 30 minutos de tênis. Tênis, ele gasta 65, o consumo médio de energia. E T minutos de marcha atlética. Continuando, o valor máximo de T para que João não consuma em mililitros por quilo mais oxigênio do que Paulo ao final da prática diária desse esporte é dado por... Então vamos lá, minha gente. Então o consumo de João tem que ser menor ou igual a de Paulo. Sabendo disso, você iria montar essas duas inequações, que seria o seguinte: a quantidade de oxigênio consumido por Paulo é 65T mais 35 vezes 75. Ele fala isso na pergunta, deixa eu botar aqui, ó. Paulo pratica 35 minutos de natação, seria 35 vezes 75, e T minutos de tênis, então seria 65 vezes T. Observe que está justamente aqui. E de João, vamos voltar aqui para João. João faz 30 minutos de tênis, tênis gasta 65 e T minutos de marcha atlética. Marcha atlética ele gasta 80, então seria 80 vezes T. Aqui, 80 vezes T. Então, o João tem que ser menor ou igual ao consumo de Paulo. Então, seria 80T mais 1950 menor ou igual a 65T mais 2650. Resolvendo essa inequaçãozinha do primeiro grau, inequação do primeiro grau,
De onde saiu esse 1950? Apenas essa multiplicação aqui, ó, 65 vezes 30 e 2.625. Foi 35 vezes 75, tá bom? Esse 65 que está positivo vem para cá negativo, 1950 que está positivo é para lá negativo, 85 menos 65 dá 15t, menor ou igual a 2.625 menos 1950, subtraindo aqui você vai encontrar 675, 15 que está multiplicando passa dividindo, 675 dividido por 15 você vai encontrar 45, ou seja, t menor ou igual a 45, resposta letra A. Questão 2. Ele pede para você determinar o maior número inteiro que satisfaz essa equação aqui. 5 sobre x menos 3 maior do que 3. O primeiro passo era fazer o seguinte: como a gente não sabe o valor de x, se ele é positivo ou negativo, esse 3 que está positivo vem para o primeiro membro negativo. Iria ficar da seguinte maneira: 5 sobre x menos 3 menor do que menos 3, tirava o mínimo. Menos 3 que multiplica x dá menos 3x, menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Organizando aqui vai ficar menos 3, 9 mais 5 dá 14 sobre x menos 3. Tem que ser maior do que 0. Gente, você iria pegar essa partezinha aqui de cima e iria determinar a raiz. Então seria menos 3 mais 14 maior do que 0. O 14 que está positivo vai para lá negativo, menos com menos dá mais. Como você aqui multiplicou por menos 1, você vai inverter o sinal. Então x menor do que 14 sobre 3. Então o conjunto de solução vai ser os números menor do que 4,6. Porque 4,6 é 14 dividido por 3. Vamos agora determinar da segunda equação. X menos 3 tem que ser maior do que 0. O menos 3 que está negativo vai para lá positivo, x maior do que 3. Observe que x tem que ser maior do que 3 ou x menor do que 4,6. Então, o único número inteiro que está entre 3 e 4,6 é justamente o nosso 4. Então, vamos olhar aqui as alternativas. 4, ele é o múltiplo de 2. Resposta correta, a letra B. Questão 3. Uma pequena fábrica de tubos de plástico calculou sua receita em milhares de reais através da função R de x igual a 3,8x, onde x representa o número de tubos vendidos. Sabe que o custo para a produção do mesmo material de tubos é 40% da receita, ou seja, é 40% de 3,8, porque a receita não foi 3,8x, mais R$ 570. Nessas condições, para evitar prejuízo, o número mínimo de tubos de plástico que deve ser produzido e vendido permanece a que intervalo. Então, minha gente, para não ter prejuízo, a receita tem que ser maior do que o custo. E observe que o custo é 40% da receita mais 570, ou seja, seria 3,8x, tem que ser maior do que 40% de 3,8, ou seja, 0,4 vezes 3,8 mais 570. É justamente o que está aqui, ó, 40% da receita, só que a receita não é 3,8. 40% não é 0,4. 0,4 vezes 3,8 dá igual a 1,52 mais 570. A receita, para não haver prejuízo, tem que ser maior do que o custo. Então, 3,8 maior do que 1,52 mais 570. Esse 1,52 está positivo e para cá negativo. 3,8x menos 1,52x maior do que 570. Você iria subtrair aqui. Você vai encontrar 2,8x maior do que 570. O 2,8 que está multiplicando passa dividindo. 570 dividido por 2,8 você encontra x maior do que 250. Se você observar o intervalo, justamente é a nossa letra B, tá bom? Questãozinha interessante que vocês não teriam muita dificuldade para resolver. Questão 4. Um provedor de acesso à internet oferece 2 planos para os seus assinantes. O plano A, assinatura mensal de R$ 8,00, essa partezinha aqui fixa, mais 3 centavos por cada minuto de conexão durante o mês. Ou seja, o que seria a nossa equação aqui? Seria 8. Como a gente não sabe quantos minutos você vai ficar conectado, seria 0,03x. Isso aqui no plano A. No plano B, assinatura mensal de R$ 10,00, então vai ser 10, mais 2 centavos por cada minuto que você vai ficar conectado. Então, 0,02x. Acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico
optar pelo plano B. Gente, uma inequação do primeiro grau novamente. O B tem que ser menor do que o de A para ser mais econômico. Nós encontramos a inequação referente ao plano B, que foi 10 mais 0,2x, menor do que o do plano A, 8 mais 0,3x. Resolvendo essa inequação, ó, que estava positivo, vem para cá negativo, 10 que está positivo vai para lá negativo, 0,02x menos 0,03x, menor do que 8 menos 10, 0,02x menos 0,03x dá menos 0,01x, 8 menos 10 dá menos 2, multiplica por menos 1, você vai inverter o sinal, fica 0,01x maior do que 2, multiplica tudo por 100, fica x maior do que 200. X maior do que 200 você encontra justamente na nossa letra C. Próxima questão. É o seguinte, o ponto de equilíbrio contábil é o ponto de que o lucro da empresa é zero, ou seja, é o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais, também chamado ponto de ruptura ou ponto crítico. O gráfico abaixo mostra que no ponto de equilíbrio o valor da receita é igual ao valor do custo, é justamente aqui, ó. Ou seja, quando chegar nesse ponto aqui, você vai igualar essas duas equações. Continuando, um fabricante de esteiras vende cada unidade por R$ 2.000. R$ 2.000. Esse fabricante possui um custo fixo de R$ 30.000 e um custo variável de R$ 800 por unidade fabricada. Quantas unidades de esteiras devem ser fabricadas e vendidas mensalmente para que seja atingido o ponto de equilíbrio? Gente, o ponto de equilíbrio, ele falou aqui, né? Quando o lucro da empresa é zero. Então, vamos lá. Se você vende cada esteira dessa a R$ 2.000, você vai vender quantas esteiras? Já que você não sabe, seria 2.000x. Como o ponto de equilíbrio é quando o lucro e o custo é igual a zero, mas só que o valor do custo é de quanto? É de R$ 30.000, que é a parte fixa, mais 800 por cada unidade vendida. Já que você não sabe a quantidade que vai vender, você vai chamar de x, então seria 800x. Em outras palavras, seria 2.000x igual a 30.000 mais 800x. Sabendo disso, a receita vai ser igual ao custo. Então, 2.000x igual a 30.000 mais 800x. 800 que está positivo é para cá negativo. 2.000x menos 800x é igual a 30.000. 2.000 menos 800 dá 1.200x, igual a 30.000. O 1.200 que está multiplicando passa dividindo. Você poderia cortar o zero aqui para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. 300 dividido por 12 igual a 25. Resposta correta, eu vou voltar aqui, realmente a letra A, tá bom? Então, inequação é um assunto bem fácil. Até a próxima aula. Forte abraço.